Olá, meu amigo e amiga. Coisas importantes estão acontecendo aqui no Brasil, mas tem muita coisa inusitada também, coisa que está beirando o ridículo, mas vindo você sabe da onde. Fora do nosso país, coisas também estão acontecendo envolvendo personalidades, personagens da vida pública aqui no Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês algumas cenas e alguns esclarecimentos para desmontar mais uma vez o que anda acontecendo nesse universo paralelo. Eu tenho dito aqui para vocês que eles montaram uma espécie de trem fantasma. Está levando cada vez mais essas criaturas com os olhos esbugalhados para mais perto da Papuda, Bangu 8, Comé, outra instituição prisional congênere. Só que esse trem fantasma pode ser transmutado numa espécie de trem-bala, porque eles estão fazendo tudo para chegarem mais rapidamente a alguma instituição prisional. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas muito esclarecedoras, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. É uma forma de você fazer o nosso portal chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. E quero mais uma vez agradecer a todos vocês que se engajaram aqui no nosso portal do José para a votação no IBEST. Nós hoje fomos classificados entre os 20 primeiros jornalistas e influenciadores, ficando ali em primeiro lugar na votação geral. Isso é muito bacana, gente, isso é muito gratificante, isso dá mais visibilidade ao nosso portal, torna o nosso portal mais conhecido. E você, que quer sempre contribuir aqui com o nosso portal de alguma maneira, votando no IBEST e participando aqui das nossas atividades, você ajuda a gente a chegar a mais pessoas também, tá legal? Então vamos seguir aqui em frente. Bom, aqui no Brasil estão acontecendo coisas incríveis, né? Esse trem fantasma é o trem alucinado também. Olha só que essa gente andou espalhando por todos os lados. Isso acaba pegando os incautos, né? Gente que consome notícias ali com muita velocidade, pega ali a manchete, registra aquilo e vai para outra. E o que fica são as espertezas dessa gente tão vigarista. Olha só o que aconteceu. É falso que Papa Leão XIV tenha citado Bolsonaro em oração na primeira missa como pontífice. Então montaram aí um monte de vídeos com montagens, enfim, com imagens, onde o Papa Leão XIV citaria o Bolsonaro, que está rezando para o Bolsonaro. Gente, é muita calhordice, né? Pegar a figura do Papa e colocar com a figura que é o antipapa, é o anticristo. Bom, celebração realizada apenas com cardeais na última sexta-feira, 9, foi transmitida pelo Vaticano. Não há registro de qualquer menção ao nome do ex-presidente. Olha, eu garanto a vocês que se o Papa fosse citar o nome do Bolsonaro, citaria como em alguma espécie de reprovação, alguma insanidade que ele já fez contra pessoas humanas aqui no Brasil e contra a espécie humana no planeta no período da pandemia, né? Bom, muitas pessoas aqui no nosso portal falam assim, você acerta, você faz algumas previsões, você faz algumas profecias. Não é, gente. Quando nós aqui analisamos alguns fatos e o caráter de algumas pessoas que operam na vida política, quando a gente crava algumas coisas aqui, elas têm quase 100% de chances de serem acertadas, de termos aqui alguns acertos. Eu disse para vocês que essa figura, o Dudu Bananinha, como ele tem o DNA dos Bolsonaro, me desculpe aqui, gente, quem gosta do clã, né? Mas são covardes, todos são covardes. Não escapa um, é impressionante. E como são cínicos e dissimulados, aí fica fácil a gente adivinhar o que eles vão fazer no próximo passo. Ele veio para as redes dizendo que tinha se exilado nos Estados Unidos, que a coisa está muito complicada, e estava com medo do passaporte dele ser apreendido, e fez algumas bravatas e algumas promessas, né? Vamos recordar aqui, se você não viu, assista aqui. Chamado para ter conforto ou comodidade. Assim, ele estava indo para os Estados Unidos, não era para ter conforto nem comodidade. Longe disso, né? Só aparece fraque em cerimônias, em mansões, em carros de última geração, último tipo, enfim. Mas não é por conta disso que ele está lá, não, né? Vamos lá. E tem esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Vocês conseguem imaginar a civilização dependendo do bananinha para ser defendida? Olha, a raça humana estaria extinta há muito tempo, né? Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. E aí coloca Deus no meio dessa história. Deus fazia aliança com o Dudu Bananinha. Olha, eu acho que ia ter muita gente aí ficando descrente do Todo-Poderoso, hein? Voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Isso é engraçado. Não irei me acovardar
É uma pessoa se falando homem de fé, homem de caráter, homem de firmeza. Toda pessoa que fica se jaquitando de alguns valores, assim, com muito incandescente, né? De uma forma muito incandescente, normalmente quando você coloca uma lupa, são todos covardes, são todos com comportamentos absolutamente contrários àquilo que eles estão dizendo. Mais à frente, aí a criatura fez uma bravata e uma ameaça ao ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente tem que ter isso registrado, né? Vamos conferir aqui. Me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Olha só, a meta de vida. Então isso não é pouca coisa, né, gente? Você quando estabelece uma meta na sua vida, aquilo é a prioridade das prioridades, né? Você vai ficar seguindo aquilo. Mas isso quando você tem caráter, né? Quando você não tem, é diferente. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder... Então ele disse que só voltaria para o Brasil quando Alexandre de Moraes estivesse punido, né? Eu disse para você o seguinte, olha, ele não vai voltar nunca mais, porque a ida dele lá fora é uma ida completamente imprestável, né? E disse para vocês na sequência seguinte, que ele voltaria para o Brasil, porque como ele gosta muito de uma teta e quer manter sempre algum tipo de impunidade, quer manter a imunidade, ele vai vir disputar as eleições aqui no Brasil. E aí o que acontece hoje? A profecia se confirma. Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro pretende voltar ao Brasil. A CNN, senador, afirmou que espera o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, retorne ainda no primeiro semestre. Então, meu amigo, se você é bolsonarista, saiba você que se você acredita nesse clã, você está acreditando nesse tipo de vigarista, por todos os lados, né? Bom, vamos seguir aqui com outras coisas, né? Porque o trem fantasma, que está virando trem-bala, tem sempre a figura do maquinista assombrado, né? A figura do senhor Jair. E escreveu ele numa publicação no Twitter agora. Houve interferência externa nas eleições de 2022? Aí ele pega um canal de direita que fez uma matéria distorcida com o seguinte título: Barroso diz que pediu ajuda aos Estados Unidos quando chefiava o TSE. Então o Bolsonaro está dizendo que os Estados Unidos, todo mundo atuou para derrubar o Bolsonaro, né? E aí, na sequência, ele agora virou economista, o Bolsonaro, economista de esquerda, porque ele está criticando a atual política de juros do governo Lula. Aquele que dizia que não entendia nada de economia, e nós sabemos que ele não entende nada de economia, aquele que entregou o nosso país para o representante dos banqueiros, dos rentistas, do mercado financeiro, dos abutres, dos inescrupulosos, dos neo-escravocratas, o Paulo Guedes, que estava no governo, que ele chamava de posto Ipiranga. Agora Bolsonaro está roubando esse título do Paulo Guedes para se arvorar agora em ser economista, crítico em economia. Escreveu ele: quem diria? O PT ressuscitou a inflação. Em 2021, no governo Bolsonaro, a taxa Selic chegou a 2%. Com Lula, hoje ela está em 14,75%. Isso traz lucro recorde para os bancos e quebradeira para os empreendedores. Olha, essa parte aí, que o 14,75% traz lucro recorde para bancos e quebradeira para os empreendedores, não está totalmente desfocalizada da realidade. Agora, é uma coisa curiosa ver a crítica que se faz também pelo campo da esquerda, ter a adesão do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está virando o quê? Comunista? Ele, enfim, aliás, em relação ao governo Trump, né, tem ficado em completo silêncio com essa coisa do Trump, por exemplo, querer taxar em 40%, 39 ponto alguma coisa, os mais ricos nos Estados Unidos, aqueles que ganham mais de 2,5 milhões de dólares por ano. Então, essa gente, você já consegue tirar suas próprias conclusões, né? Você que acompanha a vida dessas criaturas todas. Mas voltando aqui, o Bolsonaro, ele entregou o governo com a taxa Selic em 13,75% ao ano. Bom, no governo Lula, o que se fez foi aumentar em 1% essa taxa, né? O que é uma coisa absolutamente inaceitável, até mesmo quando a gente olha o discurso do presidente Lula e do Haddad anteriormente, que criticavam quando a taxa de juros do nosso país ainda estava em 10,25%. Então, de fato, fica essa esquizofrenia total, a gente tem que aturar uma criatura como Bolsonaro fazendo críticas à política econômica com esse tipo de
de comportamento que ele já teve. O Galípolo foi na comitiva de Lula, do presidente da República, enfim, com outros empresários, outros ministros, e lá ele assinou um protocolo muito importante. Vou colocar aqui um trechinho para vocês. Vamos ver aqui. Opa! 下面，请潘功胜行长和加里波罗行长、单中铎局长和桑托斯部长入座。 Calma que vai vir a tradução, tá, gente? No momento, convidamos o senhor Gabriel Galípolo e o senhor Pan Gongsheng, a senhora Luciana Santos e o senhor Shan Zhongde para ocupar o lugar. 他们签署的是金融本币互换、空间合作协议。 Vão assinar memorando de entendimento sobre a cooperação estratégica no campo financeiro, acordo sobre a troca de moedas locais, declaração de intenções sobre o compartilhamento de dados espaciais. Bom, o que é importante no meio dessa história? Que os protocolos, eles fazem com que as transações comerciais entre Brasil e China, elas não fiquem absolutamente atreladas ao dólar. E isso não é pouca coisa. China mantém principais taxas de juros estáveis na China. Bom, eu comentei com vocês que se no Brasil estamos com 14,75 na nossa taxa anual Selic, o Galípolo devia conversar muito com o presidente do Banco Central chinês, porque a taxa de juros lá está em 3,1%. E a economia lá continua crescendo, a economia está aquecida. O Banco Central lá não fica assim, olha, temos que desacelerar a atividade econômica, porque senão a inflação sobe. Olha, isso não está no radar dos chineses há mais de 40 anos. E ao que consta, eles não estão dando muitos furos no meio dessa história, não. Eles estão tirando cada vez mais, década após década, milhões e milhões de chineses de uma situação de pobreza para uma situação de uma dignidade de vida, né? Então, que o senhor Galípolo aprenda alguma coisa lá com o presidente do Banco Central chinês. Brasil avança em acordo financeiro com a China após participação de Galípolo e presença de Lula e Dilma em cúpula da China CELAC. Então são essas as notícias aqui do nosso dia, né? O Haddad ele acha que 14,75%, como mostrei para vocês, não vai prejudicar o crescimento do Brasil, o que é uma verdadeira esquizofrenia, até mesmo com o que ele dizia anteriormente e o presidente do nosso país disse também, né? Taxa de juros de 14,75%, me desculpe, Haddad, só você que acha que não prejudica a economia, né? Pergunte também aos chineses. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado, e vamos acompanhar o trem-bala, ou o trem fantasma, né? Que estão avançando aí, graças às nossas forças e às nossas energias para que isso aconteça. Um grande abraço, tchau!